Nós começamos a entrar num processo eleitoral inexorável, não tem como mudar isso realmente. Aliás, eu não sei se acabou a eleição de 2010, nós devemos estar no quarto turno já. Mas estão divulgando pesquisas para possíveis candidatos a presidente da República, a governador de Estado, ao Senado e coisas assim. Claro que essas pesquisas apontam situações momentâneas, né? Dependendo se a pesquisa é induzida, ou se ela é já com nomes para que o eleitor indique, dê a sua tendência, né? Mas eu tenho certeza de uma coisa: nada do que está hoje nessas pesquisas é definitivo. Pelo contrário, muito pelo contrário. Aliás, eu lembro lá da eleição do Germano Rigoto. Naquela época, o Germano Rigoto estava com 1%, 2% nas pesquisas, algo em torno de 4 meses antes da eleição. Ele ganhou a eleição. Pois é, então, pesquisa e estatística é, como diria aquele famoso filósofo que o Lauro Quadros falava tanto, o Neném Prancha, o filósofo da Rua da Praia. Estatística e pesquisa mostram tudo menos o essencial. É que nem biquíni. Tá? Então, está em pesquisas aí. Uma coisa se notou, que quando chegou em junho, aquelas manifestações lá fizeram com que alguns políticos caíssem na sua popularidade, viraram manchete. Agora que crescem na popularidade novamente, retomam aquele processo, agora já não é uma manchete, agora é noticiazinha de pé de página. É os nossos critérios. Os critérios critérios na imprensa, né? Enfim, vamos, olho vivo que cavalo não desce escada, dizia o Ibrahim Suede, né? Constituição Federal do Brasil, está completando 25 anos, 1988. Uma colcha de retalhos completa e absoluta. Quem pega o Senado Federal, o site, e acessa a Constituição, e pega ela consolidada, está em azul as alterações, emendas, etc. É só olhar aquilo ali para ver que é uma máscara total. Toda ela pintadinha de azul, etc. Tal. Ou seja, se nós compararmos a Constituição brasileira, 245 artigos, mais 97 artigos de medidas transitórias, e nós compararmos ela com a dos Estados Unidos, a nossa já está com 73, 74 emendas aproximadamente. Se nós compararmos com a dos Estados Unidos, que é de 1787, tem mais de 200 anos, portanto, tem 17 artigos e 27 emendas. Vamos repetir. A Constituição dos Estados Unidos tem 17 artigos e 27 emendas. E ela tem 207, 8 anos. A Constituição brasileira tem 25 anos. Tem 245 artigos, mais 97 artigos de medidas transitórias e 73, 74 emendas. Se isto não é uma colcha de retalhos, o que é isso então? Já comentei várias vezes isso. A minha opinião, respeito dos demais, todo mundo que pensa diferente, nós tínhamos que ter agora uma Constituição, uma Constituinte exclusiva, algo em torno de 200, 300 pessoas notáveis, de notório saber, não que virem depois deputados e senadores, como aconteceu em 88, que aí eles fizeram uma Constituição bem ao seu feitio, ao seu gosto e prazer. Se deram, autoatribuíram poderes ilimitados, totais e absolutos. Né? Nós, com uma Constituinte exclusiva agora, terminou a Constituição, essas pessoas simplesmente saem e vão para casa. Só isso precisaria ser feito aqui. Sem dúvida, teríamos uma Constituição decente, possivelmente, com muito menos artigos e mais efetividade nela. Esta é a minha opinião. Não tenho nada, eu particularmente, a comemorar da Constituição de 88. Ela garante os direitos adquiridos para uma meia dúzia, para alguns, os de sempre. E os direitos constitucionais da grande maioria, esses é para nós vermos depois o que vai acontecer. Lamentavelmente é assim. Mas, se alguém pensa o contrário, é só chegar, entrar aqui no ar e dizer o contrário, que a gente aceita. Afinal, cada um tem a sua opinião, né? A minha é essa. A Câmara de Vereadores estava mudando o regimento interno, fazendo adaptações, etc e tal, etc e tal. Bom, aí a imprensa começa a divulgar uma série de problemas. Houve mudança da folha de papel, porque não estava rubricada,
Pera. Não dá para entender. Aliás, acho que hoje nós vamos ter uma reunião da Câmara de Vereadores às 18 horas, transmitida aqui ao vivo pela TV Cidade, muito interessante. Interessantíssima. Eu espero que não tirem da pauta esse assunto, né? essa discussão aí, porque é muito importante a gente saber exatamente o que está acontecendo com a Câmara de Vereadores, mudando algo que uma comissão fez. A gente quer entender, a imprensa divulgou, mas ficou difícil de entendermos. Será que trocaram documentos depois? Bom, se isso aconteceu, me parece que é caso de investigação profunda. Porque aí está havendo algo que não se insere perfeitamente no espírito da coisa. Se é que me faço entender. Vai ser discutido isso hoje às 18 horas, a sessão transmitida pela TV Cidade? Se espera que sim. A população quer saber o que está acontecendo na Câmara de Vereadores. Transparência é o mínimo que se espera. Não assim do jeito que está, mas uma transparência total e absoluta. Vamos acompanhar pela TV Cidade ou pela internet, é só acessar lá a tvc.com.br, você vai poder acompanhar pela internet a sessão da Câmara também. Aqui, pela TV Cidade ao vivo. Vai ser muito interessante, certamente. Semana passada teve uma sessão da Câmara, desse tamanho aqui, bem pequenininha, em função dessa ronha toda aí. Será que agora vai? Vamos ver, vamos acompanhar. Fim de semana futebolística. Primeiro jogo, Botafogo e Ponte Preta. Botafogo vice-líder, Ponte Preta lá na rabeira, lá na zona de rebaixamento. Alguém poderia imaginar resultado diferente sem ser uma vitória boa, consistente do Botafogo? Não. Resultado, 1-0 para Ponte Preta. Foi segurado o Botafogo na sua trajetória. Aí ficou ao alcance do Grêmio, ao alcance do Atlético Paranaense. Aí chega o domingo. O Grêmio joga contra o São Paulo e leva um banho de bola assim, literal, tá? O Grêmio jogou um ovo, nada, não jogou nada. O Barcos entrou em campo, olhou para um lado, olhou para o outro, deu uns piquezinhos para cá, um piquezinho para lá, sempre perdido, como ele tem estado desde fevereiro, né? Não fez absolutamente nada. Outro jogador do Grêmio também jogaram muito pouco, Zé Roberto e Elano no banco, e aí aconteceu aquilo tudo que se viu. O Grêmio atacou uma vez e fez 1-0. Mas futebol não é que nem boxe ou luta livre, né? Não é por pontos, é por gols. E o Grêmio fez 1 e por isso ganhou e encostou no Botafogo. Passou o Botafogo pelo saldo de gols, virou vice-líder. Mas aí tinha o Atlético Paranaense jogando contra o Vitória em casa. O Atlético Paranaense podendo ser vice-líder, avançando ali, podia para se distanciar até do terceiro colocado, que no caso era o Grêmio no momento. 5-3 para o Vitória. Olha, se alguém ganhou loteria esportiva nesse final de semana, peraí, não tem que entender um ovo de futebol, não tem que entender nada. Só quem não entende nada de futebol pode ter ganho loteria esportiva nesse final de semana. Aí veio o jogo do Internacional, contra o Cruzeiro. Olha, eu acho que tinha muito gremista torcendo para o Internacional, porque poderia segurar o Cruzeiro, ficar uma distância mais viável para alguém tentar, o Grêmio, o Botafogo, o Atlético Paranaense mesmo, se aproximar do Cruzeiro para tentar o título brasileiro. Aí o Internacional perde por 2-1 em casa, pelo Cruzeiro. 11 pontos de diferença. Vamos fazer uma análise simples. 42 pontos a serem disputados ainda. O mais próximo do Cruzeiro precisa fazer, no mínimo, 34, e o Cruzeiro não pode fazer mais que 22 para chegar lá. O Cruzeiro é campeão, óbvio. Não tem como mudar uma situação dessa. Só teve um que conseguiu mudar essa situação lá em 2008. Só que tinha um pouco mais de jogos pela frente. Mas o Grêmio estava 11 pontos também na frente do que foi campeão e acabou perdendo, né? O Grêmio perdeu o campeonato, foi vice, porque o São Paulo ultrapassou o Grêmio. Claro, teve um monte de coisa no meio, algumas coisas estranhas que aconteceram, mas de qualquer forma o resultado foi esse. Será que agora vai acontecer um milagre? O Grêmio consegue fazer 34 pontos em 42? Duvido. O Botafogo? Duvido.
O Atlético Paranaense, impossível. Ou seja, o Cruzeiro já está pensando seriamente como vai comemorar o título brasileiro de 2013. Aliás, o Grêmio ganhou ontem o jogo também. Ó. Houve um pênalti ali contra o Grêmio. O juiz não deu porque entendeu que o Kleber estava se protegendo do rosto de uma bolada. Não sei, interpretativo isso? Não sei, mas que bateu na mão dele e ele estava dentro da área, não tenho nenhuma dúvida. Só que agora o Grêmio deve estar com mais 13 ou 14 erros contra si, com 2 a favor no Campeonato Brasileiro. Ainda tem crédito o Grêmio. Pode o juizinho dar umas mãozinhas aí para equilibrar aquilo que nos tiraram já nesse Campeonato Brasileiro. Pois é. A banca paga e recebe, dizem os entendidos, né? Ontem o Grêmio foi beneficiado pela arbitragem. Podia ter perdido o jogo, sei lá, ou empatado, não sei. Mas, enfim, ganhou 42 pontos. O Internacional está completamente fora da disputa pelo título brasileiro, faltando ainda 14 rodadas para terminar. Ninguém apostaria nisso no início do ano, certamente, quando o Internacional foi campeão gaúcho, ganhava de todo mundo, Forlan, Damião, faziam 3, 4 gols por partida, né? Futebol é assim mesmo. O Grêmio contratou um grande centroavante e tem zagueiro que tem mais gol que ele no Campeonato Brasileiro. Faz parte. Isso aí. Vamos lá. Quarta-feira tem Atlético Mineiro na Arena. Atlético Paranaense na Arena. Disputando o segundo lugar. Vamos ver quem vai continuar sendo vice. Acho que o Grêmio consegue ganhar do Atlético. De repente, vai que o Barcos entre em campo, né? Eu volto amanhã. Tomara que o Barcos entre em campo. Eu volto amanhã. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br